Estamos de volta ao programa Painel Livre, ao vivo pela TV Vale, hoje debatendo um encontro fantástico que aconteceu hoje na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, com os candidatos a prefeito de Diamantina, com a própria OAB, presente o doutor José Agostinho Rocha, presidente da 12ª subseção da OAB em Diamantina, também o presidente da ADIV, Francisco Pimenta. Foi uma reunião que a TV Vale esteve presente para documentar e hoje estamos debatendo, dando publicidade a esse evento, e você pode participar através do nosso site tvvalenet.com.br e pelo telefone 3531-1013. Doutor Francisco, você estava me contando aqui nos bastidores que é a primeira vez que a OAB, né, a nível de subseção, participa de um evento como esse, né? O que eu dizia era que dentro da rede de ONGs, até onde eu tenho conhecimento, é a primeira vez que uma subseção da OAB se manifesta de forma formal, apoiando uma ação de uma ONG neste contexto. Então isso para nós é motivo de muita alegria, e vejo que isto traz ao fortalecimento da cidadania. Não é o fortalecimento da DIV, muito menos do Francisco Pimenta. É o fortalecimento da cidadania, porque esse conjunto de forças vem buscar que o processo político que está ocorrendo em Diamantina deflagre em um caminho de uma gestão ética, transparente, que preze pela probidade administrativa sobretudo. Então, este foco que a DIV quer dar com o apoio da OAB, eu só vejo isso como a perspectiva de um caminhar muito sólido daqui para frente na melhoria da cidadania em Diamantina. Zé Agostinho, tentar entender, né, o grau de importância, porque a gente já viu candidatos assumindo compromissos, todo tipo de compromisso com várias entidades, mas quando você põe uma Ordem dos Advogados, aí a gente percebe claramente uma preocupação. O que é isso? Seria medo? Qual que é a importância que teria isso? Que diferencial que tem esse, né, dentro desse contexto? Porque a gente já viu candidatos assinarem compromissos muito mais relevantes, eu acho, em termos de textos, muito mais comprometedores do que um documento como esse, que já é a letra da lei. Sim. Não é medo. Eu creio que seja o conhecimento que eles possuem do peso histórico da OAB, dessa força histórica, da idoneidade, da imparcialidade que a Ordem dos Advogados tem. A forma de agir isenta, como já foi dito aqui, apartidária. E lá do outro também, não há como não reconhecer que é uma instituição de profissionais e de operadores do direito, e que conhecem os remédios jurídicos, vamos assim dizer, caso não haja o cumprimento dessas leis que nós pedimos que sejam efetivadas. Creio que seja isso, e tem todo esse contexto histórico da OAB, uma história de luta. Em outra oportunidade nós dizemos sobre isso aqui, sobre a própria questão da época da ditadura. Muitos advogados perderam a vida lutando pela democracia. Enfim, desde o nascedouro, a história da OAB é uma história de lutas. E com pessoas fantásticas, renomadas, profundos conhecedores do direito. Eu acho que toda essa história que a Ordem dos Advogados tem, e é uma instituição muito respeitada. Onde se fala em Ordem dos Advogados, há um respeito muito grande, justamente porque há essa idoneidade. Apesar, né, do caráter isonômico da Ordem dos Advogados, né, claro, a gente sabe que atua ativamente de forma política dentro do contexto. Vou citar o exemplo. Claro. Eu costumo dizer que foi o primeiro impeachment que realmente aconteceu na história da humanidade, porque teve o caso do Nixon, mas ele renunciou, Richard Nixon, né? Watergate, né? Sim, esse o caso lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil teve o impeachment, teve a cassação, e isso efetivou. E
Estava presente a ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Não podemos esquecer da ABI. A Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então aí a gente vê que a OAB participa realmente, ativamente. Sim, Isso não com tanta frequência dentro do interior, nas subseções. Não, infelizmente não. E justamente quando lançamos uma chapa, a nossa proposição foi justamente essa. Trazer, não só dentro da questão corporativa, trazer o advogado mais próximo da OAB, trazer esse manto protecionista, já dizendo ainda dentro da questão corporativa, mas também fazer com que a OAB exerça seu papel dentro da cidadania. Porque a OAB não tem o direito sequer, isso palavras minhas, no que eu penso, do que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, de se omitir nessas questões. Como você diz, politicamente, claro, mas de forma apartidária, isonômica. Então, esse papel eu acho que é um dever da Ordem dos Advogados. Doutor Francisco, não me lembro a data, mas eu estava presente. Foi quando veio a caravana contra a corrupção. Correto. Acho que ali as coisas começaram a mudar em todos os âmbitos aqui em Diamantina. Quem acompanha a história mais recente, né, e acompanhou esse processo, vê que a política de Diamantina mudou a partir daquele momento. De uma forma muito lenta, mas, entendeu? Eu observo isso, quem tem visto aí a história contemporânea da política de Diamantina, pôde observar claramente que as coisas mudaram. Você me fez voltar no tempo e eu confesso que quando me lembro desta história, eu me arrepio, mas é de emoção. Para citar, falando em emoção, quem presidiu aquela sessão foi o então vereador, que foi assassinado, César Barbosa. Justamente por este fato, porque, inclusive, eu vou tentar falar rapidamente sobre esse fato, a caravana Todos contra a Corrupção também era um projeto do IFC, Instituto de Fiscalização e Controle, que é uma entidade de voluntários, auditores, sediada em Brasília, que vai estar conosco em breve em um outro evento, vai estar retornando a Diamantina. A gente vai falar sobre Nós vamos falar sobre ele. E, naquele momento, o IFC veio a Diamantina, a nossa ONG era recém-criada. E o objetivo era justamente trazer para a sociedade e para o legislativo as informações de modo que eles percebessem a importância do papel deles enquanto legisladores, enquanto fiscais do executivo, e a população que percebesse a sua importância enquanto fiscal dos legisladores e do executivo. Daí que, naquela sessão na Câmara Municipal, o saudoso vereador César Som, numa atitude que surpreendeu a todos, manifestou o seu descontentamento quanto a algumas situações políticas que eu não vou me aprofundar aqui, né? É do conhecimento de todos que ali estavam. E ele era governo. E alertou para alguns fatos que ele estava buscando informações. E eu me lembro de uma frase que ele disse: eu não vou recuar. Posterior a isto, ele foi assassinado. Para nós, da rede de combate à corrupção no Brasil, não existe dúvida alguma, isso eu falo com muita tranquilidade, de que foi um crime político, devido ao posicionamento que ele tomou. Também não estou aqui acusando ninguém, porque eu não tenho provas contra ninguém. Mas as indicações que nós temos é de que foi um crime político. E esta história tornou-se um ícone, um marco entre todas as ONGs no Brasil. Foi a primeira ONG a ter alguém sacrificado em virtude de um trabalho de controle social, que era o que o César Som estava começando a fazer, controle social, combate à corrupção. Então, ali nasceu mais a esperança de que nosso trabalho ia frutificar, nos fortaleceu, apesar de todo o período que nós passamos um pouco retraídos, até em função do crime ocorrido, porque nós não sabíamos quem poderia talvez ser a próxima vítima. Eu estou falando pela primeira vez sobre esse assunto.
Então hoje nós temos a segurança de que nós estamos no caminho certo, porque isso frutificou. Como você mesmo disse, a política começou a ser feita e vista de forma diferente em Diamantina. E eu acho que após esse período político, vai ser vista também de uma outra forma e para melhor. Após a interferência da OAB com a ADIV, vai ser vista de uma outra forma e para melhor. E é um fato, Marconi, que eu já percebia naquele momento, em junho de 2005. A sociedade está caminhando para exigir a idoneidade, a probidade administrativa. A sociedade não aceita mais descasos para com o trato do dinheiro público. A ficha limpa nasceu de um sonho da rede de ONGs, da CNBB. O Congresso Nacional não quis apresentar o projeto de lei. O MCCE, Movimento contra a Corrupção Eleitoral, cujo um dos dirigentes é o juiz Marlon Reis do Maranhão, e a Jovita Rosa, que é auditora do DENASUS, Departamento Nacional do SUS, e presidente do IFC, estarão os dois conosco em Diamantina em breve. Lançaram o projeto Lei da Ficha Limpa, coletaram as assinaturas, 1.400.000 assinaturas, levaram ao Congresso e aprovaram a Lei da Ficha Limpa. E agora estão começando o movimento para a reforma política. Então eu acho que 2005 foi uma experiência que nós precisávamos passar por ela. Essa experiência eleitoral, Diamantina precisava passar por ela. Mas eu vejo que nós não estamos no caminho errado. Bom, vamos falar mais sobre isso. Eu acho que Diamantina precisa saber dessas coisas e que existe controle, né? Apesar que com muita luta ainda existe o controle social. Você pode participar no nosso site tvvalinet.com.br. O telefone é o 3531 1013. Voltamos já.